voltada mesmo para a questão da inclusão. Eu acredito que a gente vai conseguir ter uma sociedade melhor, ter uma sociedade democrática de verdade, se a gente conseguir conviver com a diversidade, com a diferença. Então, esse é o foco da minha vida. Eu vou passar rapidinho pelos temas que têm me mobilizado, e antes, né, é dizer que o que eu faço precisa passar por mim. Tudo que eu faço tem que passar na minha história, tem que passar no meu contexto. Então, todos esses temas que eu vou levantar rapidinho aqui fazem parte da minha história de vida pessoal, da minha história de vida profissional, então fazem parte de mim. Então, é com muita felicidade que eu apresento para vocês. Então, a primeira intenção minha, né, o primeiro foco é voltar um olhar para as mulheres, nós todas estamos aqui com essa perspectiva, com esse propósito. Então, o foco das mulheres, primeiro eu começo pensando na questão da lei número 2.845, que ela fala sobre a integralidade do atendimento das mulheres que foram vítimas de violência sexual. Então, a ideia minha é trabalhar, né, que nós possamos trabalhar a partir das leis, que são leis federais, a gente conseguir fazer uma mobilização municipal, porque a atuação de limitações. Então, a partir das leis federais, a gente garantir que essas leis federais sejam respeitadas, né, que seja garantido o direito para as pessoas de Sete Lagoas, principalmente para as mulheres. Então, essa lei que versa sobre a necessidade ou a importância de que a vítima de violência ela seja tratada na sua integralidade, principalmente no hospital, a intenção é que a gente fiscalize e garanta essa aplicação dessa lei lá, né, na instituição de saúde, nos hospitais. E isso é interessante pensar também na capacitação dos profissionais para esse atendimento, que ainda, né, por mais que o profissional seja de saúde, ele ainda não está pronto, né, para atender. A gente teve um caso de uma menininha de 2 anos que foi para lá 4 horas da tarde, vítima suspeita, né, de vítima de abuso, e saiu meia-noite. Então, a menina já chorava, estava com fome, estava com frio, e já existe a lei que garante, não tem prioridade, então o atendimento não é feito adequadamente. A Lei Maria da Penha, né, o que mais me interessa, assim, que pontua com muita força para mim na Lei Maria da Penha, é o inciso 9º do artigo 8º, que fala sobre o destaque nos currículos das escolas de todos os níveis. Aí, no nosso caso, a gente está falando do nível municipal, né, do fundamental 1 e 2, e até educação infantil, que seja tratado temas sobre a equidade de gênero, raça, etnia e problema de violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, é lutar contra essa ideia, né, da escola sem partido, do kit gay, que não é isso que é a proposta. A proposta é inserir a ideia de equidade nos criancinhos desde pequenininho, né, e essa importância de se prevenir o problema de violência doméstica. Então, as ações é garantir essa efetivação dessa lei, fiscalizar, né, com foco nesse inciso 9º, promover discussão sobre esse tema na comunidade escolar, que são os funcionários da escola, os educadores, os pais e as crianças também. A ideia de pensar no Conselho Municipal da Mulher por meio de lei municipal, não só por decreto do Executivo, que o decreto do Executivo ele pode ter mais facilidade de ser alterado. Então, por lei municipal, eu não sei se os conselhos de Sete Lagoas são criados por lei municipal, mas eu estava até conversando com a Carol hoje, o da mulher nem existe, né? Então, após criar, fortalecer esse conselho, para que ele seja um órgão fiscalizador das políticas públicas municipais voltadas para a mulher, que agora que nós, mulheres, estamos unidas e vamos caminhar unidas daqui para frente, não tem como voltar mais atrás, a gente vai ter que fazer essa fiscalização e vai existir políticas públicas para nós, sim, né? Muito importante as estatísticas, a gente não tem noção clara das estatísticas de violência, então é importante que a gente busque a estatística verdadeira, né, dos acometimentos contra a mulher. Se a nossa majoritária, aí, né, se o nosso candidato e a nossa linda candidata conseguirem alcançar, né, essa tão sonhada proposta, eu estou com eles também nessa questão da luta pela casa da mulher, a casa-abrigo. E aí eu penso que tudo se constrói com as pessoas, não para as pessoas. Por isso eu acredito que é importante criar espaços conversacionais, né, para que as mulheres daquela região ali falem sobre as questões da segurança daqueles bairros e as ações sejam construídas em conjunto.
né? Não de cima para baixo, mas na horizontalidade, a partir da experiência daquelas pessoas. E a gente tem a ideia ainda da rede de sustentabilidade, que essa rede de sustentabilidade é o fortalecimento da atuação das donas de casa, das mulheres que são empreendedores, que fazem bolo, que fazem artesanatos, que tem já a sua forma de renda, mas transformar isso, fortalecer isso numa ideia mesmo de fortalecer, né, a troca, fazer as feiras, fortalecer a feira feminista, né, a partir dessa rede de sustentabilidade, que ainda pode ter uma parceria intermunicipal, não só da nossa Sete Lagoas, né? E aí a comunidade LGBTQIA+, que também tem sido importante para mim, o Conselho Municipal também por implementação da lei, ações de capacitação e formação profissional para inserção no mercado de trabalho, principalmente as pessoas trans, eu acredito que são as que mais sofrem, né? Só conversando mesmo com elas, eu ainda não tive essa oportunidade de conversar, mas o que eu mais me disponho é fazer com e não para. Então, conversar com essas pessoas, com essas mulheres, e compreender essa dificuldade, né, e propor essa capacitação e formação profissional, conscientização e formação referente a interações sociais sem homofobia, aí volta de novo no inciso 9º do artigo 8º da Lei Maria da Penha, né, conscientização sobre a importância em se estabelecer uma política de contratação dessas pessoas. Eu também ainda não sei como fazer isso, é um processo, são ideias que estão sendo pensadas para ser construídas em conjunto, mas eu acredito que o caminho seja a gente propor essas ações e fazer junto, né? E aí as pessoas pretas que também estão inseridas, né, em mim, no meu processo. Então, a gente tem a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, que já existe. Então, o que a gente precisa fazer é fiscalizar se esse atendimento de saúde está sendo feito de forma adequada às pessoas pretas. Também desenvolver esse Conselho Municipal de Juventude, reeducar as relações étnico-raciais, também com processos de conscientização. Essa lei 10.639, que fala sobre a inserção da temática histórico-cultural afro-brasileira, observar, fiscalizar se está sendo respeitado, né, implementar projetos de lei que fortaleçam essas ações voltadas à proposta na lei federal. Pessoa com deficiência, em geral, mas o meu foco, né, o meu grande sangue correndo nas veias, as pessoas surdas. Então, a gente tem a Lei 10.436, que dispõe sobre a língua brasileira, né, de sinais. Então, fala sobre a importância de se ter um profissional intérprete de Libras que receba a pessoa nos atendimentos públicos. A gente não tem nos bancos, a gente não tem nas escolas ainda, assim, por mais que coloque o intérprete de Libras na escola, nem sempre a criança sabe Libras ainda, nem sempre o surdo sabe Libras. Então, teria que ter oficina de Libras, tanto para as crianças surdas, quanto para as crianças ouvintes, para favorecer essa socialização entre as crianças. Porque a criança surda, ela fica só na comunicação com o ouvinte intérprete e não tem troca com as outras crianças, e a gente cresce interagindo. Outra coisa muito importante que me mobiliza muito internamente é garantir o atendimento da mulher surda em consultas médicas, principalmente em pré-natal e parto. Se nós, mulheres ouvintes, sofremos violência obstétrica, imagine uma mulher surda, né? Então, isso para mim é algo que me chama muita atenção. Então, quais são as ações, né? A partir do decreto e da lei de Libras? Conscientização sobre a oficialidade da língua, porque é a segunda língua oficial no Brasil, respeito e garantia no decreto das leis, né? Do decreto e da lei federal, implementação da lei municipal que garanta a interpretação em Libras em comunicados oficiais municipais. Os surdos, eles não fazem parte, eles não sabem o que está acontecendo em relação à notificação epidemiológica quando vai falar da pandemia do coronavírus. Por quê? Não tinha intérprete, muitos intérpretes fizeram voluntário. Então, não tem intérprete para comunicar algo importante, que é para a sociedade, o surdo ele fica excluído. Fiscalizar estabelecimentos, né, se a sinalização está adequada de acessibilidade, tem estabelecimento que tem sinalização de que ali tem acessibilidade, realmente não tem, e tem estabelecimento que tem intérprete e não tem a placa oferecendo, mostrando essa acessibilidade.
fortalecer a associação de surdos que já existe em Sete Lagoas, que é o Centro de Apoio ao Surdo de Sete Lagoas, CACEL. Fortalecer a profissão do tradutor e intérprete de Libras, né? É necessário que tenha, nem que seja por forma de plantão, mas que tenha um intérprete de Libras para atender para fazer alguns atendimentos, né? É possível passar só um tema de uma musiquinha rapidinho assim ou vai atrapalhar muito? Pode passar rapidinho? É quanto tempo, Andresa? Você tem mais um minutinho, mas... Não. Mas a ideia, eu acho que eu estou preocupada com o tempo, porque tem muita gente. Só para mostrar a música que só para vocês pensarem, quando vocês ouvirem essa música, que eu acho que essa é que mobiliza mesmo a minha perspectiva, né? Tá bom. É essa aqui, só para vocês verem. Então, não dá tempo, eu fico preocupada, muito ansiosa. Para finalizar, então, né? Essa música, preocupa não, amiga, tá tranquilo, estamos entre amigos aqui, tá tudo bem. Muito preocupada. Mas o que eu quero dizer, né, que eu afirmo que eu me sinto totalmente representada por qualquer uma de nós aqui candidatas. Eu estou muito feliz em poder participar e cooperar, né, com essa proposta, que para mim é uma cooperação. Eu acredito que a força nossa, né, ela se faz por meio da nossa integração mesmo, da solidariedade, da cooperação, que uma sobe e puxa a outra, isso para mim é um lema, e declaro que nós estamos juntas para o que deve e é, e que não mais eu vou regressar diante dessa minha responsabilidade social. Eu ouvi do Lula assim, a política está ruim para você? Vai lá e faz. E aí eu realmente resolvi assumir isso, né? Resolvi assumir esse lugar, não tem mais como voltar, só que se você quer ir longe, vai sozinho, né? Se você quer chegar depressa, vai sozinho. Se você quer ir longe, vai com outras pessoas. E eu confio em cada uma aqui presente e estou muito feliz, viu? Depois vocês vão só a música e pensem em mim. Era isso. Que ótimo, Andresa, foi super legal. Depois, no final, a gente pode debater melhor essas propostas e tudo. A próxima seria Carol Loyola, mas eu não sei se ela não conseguiu entrar, e agora vai você, Carol Leão. Então, gente, boa tarde para todo mundo que está aqui. Obrigada que vocês vieram. Eu sou a Carol Leão, faço parte do coletivo também. E eu queria falar um pouquinho das propostas. A gente já colocou o site no ar, o site da campanha. Eu vou colocar o endereço aqui no chat depois para vocês acessarem, conhecerem um pouquinho mais de nós. E eu quero falar de algumas das propostas, porque o nosso programa ele ficou bem extenso, então eu quero só valorizar algumas coisinhas aqui, e é um programa que não está fechado, viu, gente? Se vocês lerem lá, acharem alguma coisa que é para fazer, que pode incluir, vocês mandem para nós, pode mandar por direct no Instagram, pode mandar no WhatsApp, pode sugerir de qualquer forma. Então, a primeira coisa que eu queria falar é que o nosso programa começa com assistência social. E nesse momento de pós-pandemia, a assistência social vai ser fundamental. Muitas pessoas perderam o trabalho, muitas pessoas estão vivendo de auxílio emergencial, que é pouquíssimo dinheiro. Então, obrigada, Lucas. Então, vai ser muito importante a assistência social nesse momento. Nós queremos priorizar as famílias que são chefiadas por mulheres em todos os programas sociais da prefeitura. Por quê? Porque são as famílias mais vulneráveis, né? Dentre as nossas propostas, todas as nossas propostas foram estudadas de acordo com a legislação que já existe no município. Então, nós temos a proposta de zerar o déficit da escola de educação infantil aqui no município. A educação infantil é responsabilidade do município. E junto com o governo federal, pegando verba do governo federal, a gente consegue construir as creches que Sete Lagoas precisa. Hoje, Sete Lagoas tem apenas 90 vagas de berçário, uma cidade com 240 mil habitantes. Nós temos muitas crianças na fila, sem conseguir vaga, e a falta de creche e berçário impede que as mães trabalhem e tenham paz para poder deixar seus filhos num lugar para elas poderem sair, né?
A gente propõe zerar esse déficit com a criação de escola em todas as regiões de Sete Lagoas e nos distritos, porque eu soube também que os distritos não têm creche. O distrito do Barreiro, por exemplo, tem a escola de educação infantil, mas não tem berçário, não tem creche. Então, é necessário em todos os lugares. A gente propõe a criação da Secretaria de Direitos Humanos, que vai gerenciar políticas públicas para as mulheres, LGBT, negros e todas as minorias políticas, né, que são as maiorias sociais, para poder defender as pessoas. O Conselho da Mulher também está no nosso programa, Andresa, porque em Sete Lagoas existe a lei de criação, decreto, mas não existe o interesse público em criar efetivamente. Nós temos esse interesse de criar efetivamente o Conselho da Mulher. Também colocamos no programa uma casa de referência de acolhimento a mulheres vítimas de violência doméstica, para aquelas que precisam sair de casa, que ainda não têm medida protetiva deferida, que estão correndo risco de vida, para elas e seus dependentes, porque a gente sabe que a mulher não pode sair de casa sozinha. Muitas vezes ela cuida dos filhos, ela cuida de algum familiar idoso, ela precisa de acolhimento para ela e para os dependentes dela. A gente propõe a criação de um centro de atendimento especializado à saúde da mulher, porque hoje a gente tem centro de atendimento, mas especializado para mulheres não temos. Dentro da política para as mulheres também, como aqui é uma plenária mais feminista, eu escolhi mais as propostas para as mulheres. Valorizar os profissionais da educação e realizar concurso público. Por quê? A gente sabe que a maioria dos profissionais que trabalham na educação são mulheres. Então, essas mulheres sustentam suas famílias com esse salário e tal. Então, é necessário valorizar, pagar um piso nacional, ter Sete Lagoas. Muita desculpa que a gente ouve aí é que não tem dinheiro. Sete Lagoas é a 10ª economia num estado com 853 municípios. A desculpa de não ter dinheiro não cola. Não cola. O que tem é a falta de administração. Então, a gente propõe. Primeiro, no primeiro ano de mandato, a gente tem que seguir a lei que vai ser votada agora. Então, a gente não tem tanta abertura para fazer as propostas serem cumpridas. A partir do segundo ano é que a LOA vai ser determinada por nós. Então, a gente tem essa visão também. Colocar nas escolas o programa Comunidades Educadoras, que é do Instituto Cultiva, que trabalha não só a questão do aluno em si, mas também da participação da comunidade nessas escolas. Desenvolver o turismo ecorresponsável. Sete Lagoas tem pontos turísticos maravilhosos que estão desperdiçados, né? A gente tem um potencial turístico e não está utilizando. Por exemplo, a Gruta Rei do Mato, que está lá, que pegou fogo e precisa ser transformada em parque. Precisa de um apoio do poder público para fazer isso, né? Programa de segurança alimentar, a gente tem no município a Lei de Segurança Alimentar, que é de autoria do Claudinei, e a gente pode melhorar ela para a comunidade inteira. A gente tem vários canteiros utilizados de forma vazia, né, sem utilização pelo poder público nem pela comunidade, que a gente pode lotear e fazer mais hortas comunitárias espalhadas pelos bairros. Fortalecer ainda mais a rede de enfrentamento à violência contra a mulher no município. Instaurar a Patrulha Maria da Penha, em parceria com a Guarda Municipal e a Polícia Militar, para que essa patrulha fiscalize as casas, dê umas incertas nas casas das mulheres que são vítimas de violência, que tem medida protetiva deferida, porque o que a gente vê hoje são a violência recorrente, né? A mulher sofre a violência, tem medida protetiva e o cara continua importunando ela porque não tem quem fiscalize. Então, a Patrulha Maria da Penha, ela está prevista na Lei Maria da Penha e ela é uma atribuição do poder público e a gente, pela Guarda Municipal, pode colocar. Maria, você me fala o tempo aí, viu? Criar uma agência... 1 minuto? Criar agência de desenvolvimento econômico que vai gerar... boa mesmo. Que vai gerar renda, tá? Para as pessoas. Criar o Fundo Municipal do Empreendedor.
esse Fundo Municipal do Empreendedor, ele vai ter recurso para fazer empréstimo a juros baixos para pequenos empreendimentos, para aumentar a circulação financeira no município, a economia criativa, fortalecer os artesãos, fortalecer os microempreendedores. E a gente propõe ainda coleta seletiva partindo da administração pública, obrigando todos os órgãos públicos a fazerem a coleta seletiva. Sete Lagoas tem uma associação de catadores e a gente pode juntar com eles e fazer mais. Parada de ônibus em pontos diversos da cidade, dentro da rota, após as 10 horas da noite, para que as mulheres não corram risco de ser vítima de violência sexual, principalmente, à noite. E, por último, a governança digital, que é a informatização de todas as secretarias e a junção nesse sistema informatizado para que essas informações sejam cruzadas e haja melhor fiscalização e melhor administração pelo poder público. A governança digital, ela utiliza os meios eletrônicos e de tecnologia para que o cidadão tenha na palma da mão ali acesso a projeto de lei, a pedido que ele fez, qual o encaminhamento que foi dado. Então, é um rastreio para que a comunidade possa participar na administração pública, tudo ligando à participação popular. Oba! Aê! Agora eu vou ali tomar água, peraí. Foi ótimo, amiga. Que bom. Selênia, pode ir, eu vou te dar mais um minutinho que passou, que aí você vai até 6:01, tá? Ok. E, gente, rapidão, Carol é candidata a vice-prefeita, não sei se ela falou isso, tá? Mas é isso aí. Gente, boa tarde a todo mundo. Meu nome é Selênia Tavares. Eu tenho 44 anos. Sou do coletivo foi 2019? Acho que Mais sim, 2019. Né? Foi na época da eleição extemporânea que eu procurei o coletivo para a gente tentar organizar a audiência de violência obstétrica que estava programada para que fosse realizada no mandato do Caramelo, para quem eu trabalhava na época, e ele estava como prefeito, e aí a gente não tinha como, né, dar continuidade a essa proposta. Eu procurei o coletivo, na verdade eu já tinha afinidade com a pauta. Eu trabalhei durante 7 anos como assessora parlamentar na Câmara, em mandatos diferentes, principalmente representando a cultura, porque eu escrevo projetos culturais, né? Sempre trabalhei com isso. Então, a primeira função minha nessas assessorias era de escrever projeto para cultura, escrever projeto para emendas parlamentares, né? E acabei também produzindo eventos, e as áreas onde eu mais atuava era na cultura, obviamente, e também no meio ambiente. E, paralelamente a esse trabalho exercido dentro da Câmara, eu atuava também fora. Então, eu fui, por 2 vezes, presidente do Conselho Municipal de Cultura. A gente conseguiu algumas conquistas importantes, como a implementação do Plano Municipal de Cultura, a inclusão de Sete Lagoas no Sistema Municipal de Cultura, e hoje a gente daqui a poucos dias, nós veremos o resultado desse trabalho, porque Sete Lagoas vai receber uma verba muito boa da Lei Aldir Blanc, né, para tentar melhorar um pouco a situação dos artistas da cidade, que com a pandemia ficou realmente, não só da cidade, né, no mundo inteiro, acredito. E só foi possível a gente conseguir uma quantia tão expressiva, que vai vir R$1.600.000 para a cultura em Sete Lagoas. Isso nunca aconteceu. E isso só foi possível justamente porque nós temos o Sistema Municipal de Cultura, e que para que ele fosse implementado, nós tivemos que fazer um censo, né, cultural em Sete Lagoas. Então, na época, em 2015, o Conselho trabalhou muito para isso. Nós fizemos várias reuniões, né, chamamos os artistas para participarem, enfim. Os recursos, eles são calculados de acordo com a expressão cultural da cidade. Então, de acordo com esse censo, lá em 2015,
o recurso para Sete Lagoas vai ser nesse valor de 1.600.000. Outra área de atuação minha é no meio ambiente através do subcomitê de Jequitibá, que é ligado à bacia hidrográfica do Rio das Velhas, né? O comitê da bacia hidrográfica do Rio das Velhas. Como a bacia do Rio das Velhas é muito extensa, eles subdividiram em 23 UTS, unidades territoriais. Sete Lagoas está inserida na unidade do Ribeirão Jequitibá, que é um afluente do Rio das Velhas, com mais outros 4 municípios. Então, a gente criou esse subcomitê para a gente discutir lá dentro projetos e ações que promovam a recuperação da nossa bacia e, consequentemente, a despoluição do Velhas. E é muito interessante, porque Sete Lagoas, nesse aspecto, resolveu um problema de abastecimento de água, né, fazendo a captação do Rio das Velhas, e aí a gente faz a captação da água do Rio das Velhas e devolve esgoto. Porque a ET, apesar de ser um projeto anterior à ETA, né, a ETA é a Estação de Tratamento de Água, a ET seria tratamento de esgoto. A ET é um projeto anterior, com recurso depositado em conta e não saiu do papel por várias questões, tá, gente? Não é só falta de vontade política, não, mas é também. Mas tem outras questões envolvidas. Parece que eles vão começar agora, né, a construção. Eles anunciaram aí a construção da ET e a gente espera ansiosamente por isso há mais ou menos 8 anos. Na verdade, tem mais, porque começou na gestão do Maroca. De cabeça aqui, eu não vou me lembrar. Enfim, então, assim, é natural que a minha pauta, né, enquanto candidata, e caso eu consiga ser eleita, a minha pauta como parlamentar, ela esteja intimamente relacionada à cultura e ao meio ambiente, né? Isso aí é por causa da minha atuação, por causa do conhecimento que eu tenho, e porque essas causas são muito caras para mim, de verdade. Assim, todo o trabalho que eu já executei ao longo desses anos, eu acho que 90% foi voluntário. E não tem como, quem trabalha na cultura sabe disso. Quando a gente começa a se envolver nessa área, nesse setor, e a gente percebe a riqueza, a diversidade, né, das manifestações culturais, a expressão da cultura de um povo, a gente se apaixona mesmo, e vira cachaça e não tem como sair fora. E Sete Lagoas é impressionantemente talentosa. Em 1999, nós fizemos um coletivo para tentar entender qual era a vocação cultural de Sete Lagoas. Falava-se sobre isso, sabe? Um design que representasse Sete Lagoas, uma forma, uma imagem. E, desde então, a gente vem discutindo isso em vários setores culturais, no artesanato também, né? Nós já fizemos, em 2016, fizemos um grande seminário para discutir isso no artesanato, para dar uma cara para a cultura de Sete Lagoas. Hoje, eu consigo chegar a uma conclusão, eu posso estar errada, mas através da observação, eu penso que Sete Lagoas é multidiversa. A gente não tem uma vocação cultural, apesar de termos o maior número de guardas de congado e folia de reis, né? A nossa cultura popular ela é extremamente rica, mas apesar disso, a gente tem talentos muito grandes em todas as outras áreas. Então, Sete Lagoas é multidiversa em termos de talento e vocação cultural. E a questão ambiental também, a gente é um ponto-chave, né? Aqui a gente tem o encontro do Cerrado com a Mata Atlântica, isso poderia ser uma vitrine, inclusive, né, para as outras cidades, e a gente não tem cuidado nenhum com o meio ambiente. É impressionante como que a Secretaria de Meio Ambiente está completamente desconectada de todos os outros setores que trabalham aí a questão ambiental de Sete Lagoas, né? Nós temos uma unidade, Marley, me ajuda aí, Unidade Ecológica, a Gruta Rei do Mato, Unidade de Conservação, lembrei. Isso. Reconhecida pelo IEF. É o monumento. Eu tinha esquecido o nome. Monumento Natural. Monumento Natural da Gruta Rei do Mato. Nós temos apenas uma unidade de conservação, apesar de que já está em andamento outras 3 unidades de conservação, né, que são as APAs do Paiol, Marinheiro Machado e Santa Helena. E, assim,
é uma dificuldade muito grande, sabe, gente? A gente lá no subcomitê percebe como que a sociedade está completamente alheia a tudo que é feito para preservação ambiental. A questão da educação ambiental é muito importante, muito cara. E todas essas pautas, elas são transversais à pauta da mulher, né? A questão do empoderamento das mulheres, garantia de políticas públicas voltadas para mulheres, através de um mandato participativo, construindo espaços de debate para que as mulheres ajudem nas decisões do mandato. É preciso que a gente consiga fazer com que os espaços de decisão sejam ocupados por mulheres também, para que a gente tenha uma sociedade mais justa. E uma sociedade mais justa é uma sociedade mais feliz, né? E não adianta a gente... Às vezes existe essa coisa de falar em lugar de fala, no entanto, apenas as mulheres, porque nós somos mulheres, a gente sabe quais são as questões mais caras para a gente, quais são as pautas mais prioritárias, né? Então, não adianta a gente pensar que a gente pode delegar isso para um mandato masculino, que não vai acontecer. Assim como eu acho também que a gente não é totalmente capaz em falar de políticas públicas para homens, apesar de que elas já existem e estão aí há muitos e muitos anos, há séculos acontecendo, e a gente à margem delas, né? Então, agora está na hora da gente trabalhar isso. Então, vou falar aqui rapidamente sobre as minhas propostas, né? Empoderamento das mulheres, por exemplo, eu já conto para todo mundo que, caso eu consiga chegar lá, meu gabinete só vai ter mulher. E a gente vai trabalhar muito para que as secretarias da cidade, elas sejam divididas igualmente entre homens e mulheres. Isso é muito importante. Apoio à mulher trabalhadora, a construção de creches e escolas em período integral é fundamental para que as mulheres da periferia possam ter direito a ter uma vida financeira mais tranquila, né? Sem ficar dependendo muito de ações de governo ou de caridade. Muitas vezes essas mulheres da periferia não têm rede de apoio nenhuma para deixar os filhos, para conseguirem emprego. E a gente sabe que 51% dos lares no Brasil são chefiados por mulher, né? Em sua maioria, mães solteiras. Saúde da mulher, criação de um departamento na Secretaria de Saúde exclusivamente voltado para a saúde da mulher. Isso pode ser resolvido também através da criação de uma Secretaria da Mulher, porque é muito abrangente. Todos os assuntos que envolvem a condição de políticas públicas para mulheres são muitos detalhes, é muito abrangente. A questão da inclusão também passa por isso, porque a mãe de um filho deficiente, por exemplo, de um filho com autismo, ela fica 100% do tempo dedicada, né, exclusivamente dedicada ao filho. Então, talvez uma Secretaria da Mulher fosse interessante no sentido de abraçar todas essas pautas, né? E o apoio à vítima de violências domésticas, nós temos um projeto do governo federal, que é um consórcio intermunicipal para acolhimento das vítimas de violência doméstica. Por quê? Muitas vezes a mulher, ela é agredida, ela denuncia, aí tá, então nós temos uma casa de acolhimento, ela não precisa voltar para o lar do agressor, né? Mas o cara continua perseguindo. Às vezes essa mulher, ela corre um risco de morrer tão grande que ela precisa ser transferida para outro município. Então os municípios conversam entre si, né? Tem esses espaços de acolhimento das vítimas de violência doméstica, e as mulheres que precisarem ser transferidas, elas podem usar desse mecanismo, desse recurso. E com todo o apoio, né, gente, psicológico, às vezes até mesmo de fazer uma indicação para emprego, porque a gente sabe que uma das formas de emancipação da mulher passa pela emancipação financeira, né? As mulheres, elas estão presas no relacionamento, muitas vezes em função da dependência financeira dela e dos filhos, né? Um outro projeto é a gente implementar o conceito de segurança cidadã, né? Abrindo um debate com as comunidades, com os maiores números de ocorrências criminais, para que os cidadãos e também as organizações da sociedade assumam parcela de responsabilidade na busca de soluções, né, para os problemas que existem naquele local lá. E aí a gente entende que segurança cidadã não é uma função só do Estado, né, de reprimir o crime, de ser autoritário, realizada só por policiais, né, agentes públicos,
mas é uma condição de convivência pacífica e tranquila entre os moradores. E para a gente alcançar essa segurança cidadã, que é uma coisa um pouco utópica, mas não é impossível, é preciso que a gente ocupe os espaços ociosos da cidade, como praças, parques, campos de futebol, às vezes até construindo esses espaços, né, para incentivar a realização de atividades coletivas e, às vezes, atividades econômicas também, dentro do conceito de economia criativa, né? A gente entender a cultura como instrumento de transformação social dentro desses espaços, e aí a descentralização da cultura é muito importante, né? Que a gente começa a atuar na periferia e não mais só nesses espaços públicos que a gente tem aqui no centro. Selene, vou precisar te cortar, porque já passou 4 minutos já, não sei se você chegou a ver o chat. Não vi. Infelizmente. Tá bom. Mas no final, às vezes, dá mais tempo da gente debater. Obrigada. Agora seria a Karine. Pode falar, Karine, até 6h15. Boa noite, gente. Tudo bem? Eu vou começar me apresentando, né? Meu nome é Karine. Meu número, que eu vi que alguém perguntou, é 55400. Eu estou saindo como candidata a vereadora pelo PSD, que é um partido de centro. Não foi meu partido de ideologia, né? Mas foi quem me deu oportunidade, e essa questão de como sair como candidato a vereador é muito complexo, sabe? A gente, às vezes, não encontra um pouco de abertura dos partidos. Mas, enfim, eu sou advogada, trabalho aqui na cidade já. Eu nasci em Sete Lagoas, saí daqui para formar em Direito, formei na PUC, me especializei em criminal lá também e em tributário. Trabalho com mulheres de violências domésticas e com criminal em geral, então a minha pauta é muito ligada à ressocialização também, porque é o que eu vivo, né? Há 7 anos já eu advogo, então eu na verdade, sempre amei a política, minha família é super politizada, a gente senta, toma café da manhã falando sobre política, mas eu vi que o direito me travava muito, só ali ficar no judiciário eu consigo resolver problema de 1 ou 2 pessoas, e dentro da política eu consigo fazer mais com as minhas ideias. Então, decidi entrar nessa para expandir mesmo, porque o direito, o judiciário trava muitas pessoas, né? Seria impossível falar as minhas propostas todas em 10 minutos, nem se eu quisesse. Mas quem quiser seguir minha rede social e tudo mais, eu vou deixar no chat depois. Lá tá direitinho o link das minhas propostas todas. Eu vou fazer um apanhado assim das minhas frentes e algumas propostas, porque é difícil falar assim com pouco tempo, mas eu entendo também que é o tempo para viabilizar de todo mundo falar e não ficar cansativo. O negócio é o seguinte, vamos lá. Minha primeira proposta é sobre investimento em tecnologia. O meu projeto, né, criar um aplicativo, é um pouco parecido com o do Gabriel Azevedo, onde eu possa interagir verdadeiramente com a população. Eles me procurarem por ali, olharem quais projetos eu voto, quais projetos eu fui a favor ou contra, ter essa interação que eu acho importante hoje em dia. A gente tem que utilizar isso que está aí, a tecnologia. Dentro desse aplicativo, eu pretendo criar algum meio da gente descobrir onde está sendo aplicado mesmo o orçamento público. Tá bem bonitinho, desenhado, já fiz um piloto, inclusive. E esse aplicativo ele vai garantir também que seja acessível, né, para deficientes, surdo, cego, mudo, porque eu acho importante essa exclusão de parcela é algo que eu estarei sempre contra. A minha outra pauta, que é a minha pauta principal, é a favor das mulheres. Eu tenho uma pauta em comum com o grupo Mulheres na Política, que é sobre a Secretaria de Mulher, né, LGBTQIA+, que eu trabalho com mulheres vítimas de violência doméstica, então já é uma coisa que eu vivo. Uma outra proposta comum foi com Várias Marias, que eu tentei viabilizar um pouco junto com as meninas a casa de acolhimento, que é algo que é muito importante, eu vejo que atrapalha demais meu trabalho, porque as mulheres não conseguem sair de casa, né?
sem ter lugar para ir, levar seus filhos, que é uma coisa que eu quero garantir também, porque não adianta nada a gente viabilizar uma casa de acolhimento a mulheres se elas vão ter que deixar seus filhos no mesmo local onde elas sofriam agressão, né, doméstica. Eu, como mãe, não sairia da casa também. Um outro ponto é que aqui não tem uma comissão das mulheres, né, na Câmara Municipal. Eu acho importante. Por óbvio, a gente precisa ter mulheres na Câmara também, para poder pensar nisso, mas é o que a gente está tentando mudar, né? 2 mulheres em 17 cadeiras é impossível. Uma outra pauta é que, como eu trabalho com criminal, eu quero tentar ter um diálogo com o Estado e trazer também uma APAC feminina, porque eu acho que a gente fica excluída até nesse aspecto. A APAC, para mim, é o início da ressocialização, então eu estou totalmente a favor da APAC. Em Minas, a gente só tem uma APAC feminina, que é em Belo Horizonte, que, na verdade, foi implantada ano passado. Então, assim, isso para mim é muito importante. A minha luta por APACs aqui, né, por investimento nas associações, nas APACs, em Sete Lagoas também segue o âmbito masculino, porque eu quero um aumento das vagas. Eu vou brigar por educação e saúde. Nos meus links lá vai ficar mais bem delineado como que eu vou fazer isso, porque aqui vai tomar muito tempo. Meio ambiente também é uma pauta importante para mim. Eu sentei com um grupo bem bacana, assim, porque eu acho que o meio ambiente, para mim, é algo um pouco longe, porque como eu trabalho com direito, eu não sou técnica, né? Apesar de viver isso e de querer defender desde sempre. Então, eu sentei com uma equipe e montei algumas propostas ligadas diretamente ao meio ambiente e verdadeiramente, né? Porque eu acho que a gente não tem, até hoje, política que pensa mesmo no meio ambiente aqui. Tem vários programas, mas entre eles, né, eu falava sobre políticas para diminuir a extração de água no solo. E, além disso, porque a gente precisa proteger as áreas onde a água infiltra no solo, né? Por óbvio. Então, a gente pensou no aumento das APAs, né? Que são as áreas de proteção ambiental. Tem um pouco ligada também incentivo fiscal para as empresas se interessarem pela proteção do meio ambiente da cidade e que seja possível conciliar o desenvolvimento e o uso da natureza de forma consciente. Tem outras propostas também na área ambiental. Mobilidade urbana e acessibilidade é uma proposta minha também. E ressocialização, que é a minha pauta principal. Eu quero brigar e vou brigar, né, por políticas de inclusão. Eu acredito na minha área, no criminal, que eu preciso que eles entendam a importância de que só polícia ostensiva não resolve o problema de insegurança, sabe? E eles precisam entender que essa galera que vai presa precisa ressocializar e a gente precisa lutar por isso, porque senão a gente nunca vai acabar, e não vai acabar, né, mas nem diminuir o índice de criminalidade. Então, eu quero tentar um diálogo com um programa que já existia aqui em Sete Lagoas, que é parceria entre empresas e presídios para trabalho externo de quem está em semiaberto, que eu acho muito importante. Aumento de APACs, vamos ver... Cultura, esporte e lazer, eu também coloquei uma pauta sobre isso. Valorizar a música, aqui em Sete Lagoas tem várias comunidades do rap, eu amo rap, então acredito que a gente precisa fortalecer essa galera, não só o rap, né, gente? A cultura em geral. Fala um pouco sobre ciclismo também, porque temos vários ciclistas na cidade e não tem ciclovia, e isso é muito importante também. E outra coisa, eu lembrei que alguém falou que a gente tinha que voltar com a coleta seletiva, né? Eu falei sobre isso numa live recente, e realmente a gente tem que voltar com a coleta seletiva. Na verdade, a gente tem que tornar a coleta seletiva viável, porque não adianta nada ter coleta seletiva nas casas e chegar ao lixeiro e juntar tudo no mesmo lugar. Então, a gente precisa falar sobre a forma de coleta também, sabe? E isso também está nas minhas pautas. No mais, é isso. Eu acho que eu nem gastei meus 15 minutos, né? Igual eu falei, é muita coisa para poder falar. Eu prefiro, assim, que eu faça esse apanhado. E se vocês se interessarem, podem me buscar lá na rede social, vou escrever. E tá tudo direitinho, eu fiz o projeto, são mais de 6 páginas de projeto. Então, seria impossível dizer tudo aqui. Agradeço muito a oportunidade e espero que a gente faça pelo menos umas 3, 4 mulheres aí para poder mudar a realidade que está lá na Câmara, porque é esse meu objetivo. Pronto.
Excelente, Karine, obrigada. Agora a gente tem a Rejane. Pode falar, Rejane. Boa noite, gente. Tudo bem? Ixi, travou aqui. Foi para mim ou tô travado mesmo? Travou. Travou para todo mundo. Travou para mim geral. também. Travou. Rejane, às vezes você tenta sair e entrar aí. Vamos ver se vai dar. Aproveitar que sobrou 2 minutinhos da Karine. Peraí, o meu travou, peguei o de Luísa. Tá me escutando agora? Ah, tá. Tô te ouvindo. Então tá bom. Eu sou ativista social há muitos anos, participo de vários movimentos sociais, e nessa participação eu consegui chegar mais próximo das comunidades e identificar, assim, muito atentamente os anseios, e principalmente com as pessoas na situação de rua. E isso, assim, me intriga de imaginar que a gente tem uma cidade tão grande, com tanto recurso, e que tem pessoas aí na prefeitura ocupando cargos, com salários gigantescos, e muita gente passando necessidade, né? Muita gente, assim, à margem, que eu até coloquei nas minhas propostas e nas minhas mídias, né? Que eles são os invisíveis, infelizmente, são os invisíveis. Por quê? Quando aconteceu de ter a pré-campanha, o que a Secretaria de Ação Social se propôs? De fazer uma limpa na cidade, de pegar essas pessoas em situação de rua e limpar o centro da cidade, os A locais de fala maior do Milton Martins. visualização, né? De tirar essas pessoas. Só que assim, imagina, eles não têm documentos, eles não têm para onde ir, não têm acesso aos direitos mínimos. E o que acontece? Deixa eu ver. Tá dando para me ver, gente? Por isso tá falando que eu não tô. Desculpa. Tá melhor? E o que acontece com eles? Ninguém, assim, são poucos. Os grupos que fazem esse voluntariado é que chegam para conversar, entender quem que é esse Edson, que é catador de latinha, que sai tocando uma caixa, né, de papelão, ritmada, assim, com bastante ritmo. Quem que é essa a Luísa, quem que é essa Laura, quem que é essa Maria, quem que é a Joaquina. As pessoas que estão no movimento social conseguem entender e chegar mais próximo desse cidadão e dessa cidadã. E o poder público em Sete Lagoas, ele não enxerga eles como cidadãos. Eles não têm acesso à saúde, não têm acesso a trabalho, não têm acesso à educação, à alimentação. Foram criados alguns equipamentos, né? Então tem o Centro Pop, que é onde eles podem tomar um banho e um café da manhã. Aí agora, nessa pandemia, criou-se um albergue, que era uma escola municipal, um espaço de uma escola municipal, que foi fechada, criaram um albergue, que eles podem ir no período da noite. Aí tem horário para chegar, né, horário para entrar e horário para ir embora. Lá pode tomar banho e jantar. No outro dia cedo tem que sair. E tem o acolher, que é um grupo, né, eles têm uma quantidade X de vagas e as pessoas ficam lá acolhidas. Só que se elas precisarem sair, e realmente, né, muitos deles usam todo tipo de droga. E aí essa pessoa realmente, em algum momento, ela não quer voltar para o abrigo. Aí ela vai ficar, sei lá, 3, 4 dias na rua, e depois quer voltar para o abrigo, ela não pode mais voltar, porque tem regra. Se você não consegue estar limpo, né, que é a fala, você não pode voltar para esse abrigo. Então, que sociedade é essa que exclui? Ela não aceita, ela não ajuda, ela não acolhe. Então, imagina essas mulheres que a gente debate muito, né, no Várias Marias. O que acontece muito no Várias Marias, que a gente já conversou bastante sobre isso. Imagina no período menstrual dessas meninas, né, dessas mulheres. Gente, que é a situação mais constrangedora que você está na rua. Você não tem um banheiro, você não poder tomar um banho, não poder usar um absorvente, trocar de roupa, né? Aí é muito complicado. Muitas delas também, infelizmente, passam por várias gravidezes, muitas, né? Aí tem aquela situação dos filhos serem tirados e coisa do tipo. Aí vou voltar um pouco para o foco para falar as propostas, porque eu tenho pouco tempo, né? Então, eu participei de colegiado escolar, de alguns conselhos em Sete Lagoas, da Juventude, de Políticas Culturais, e atualmente eu estou licenciada do COMPIR.
Então, dentro desses conselhos, eu comecei a enxergar algumas demandas. Por exemplo, do Compir. A gente consegue saber que, infelizmente, o maior índice de pessoas mortas, né, no Brasil são jovens. O índice maior são jovens e são negros, são negras. A maioria da população carcerária também é negra. Então, eu quero muito lutar por esse pessoal, sabe? Pela juventude. Para que eles tenham voz, que eles tenham vez, que eles possam ocupar os cargos que quiserem, que eles possam estudar, ter a oportunidade de ir para a universidade, ter a oportunidade de fazer um curso técnico, de não ter que ficar batendo na porta de um e outro, mendigando ajuda. Porque existem as cotas, que graças ao governo da esquerda, né, elas foram possíveis. A universidade pública foi possível. Poder estudar com o ProUni numa universidade particular também foi possível. Então, que esse menino e menina da periferia, que ele tenha a oportunidade de escolher o que ele vai fazer. Se ele vai estudar, se ele não vai querer estudar e que ele quer trabalhar, se ele é artista, que ele tenha a oportunidade de desenvolver sua arte, que seja na periferia, que seja no centro da cidade, que a cultura ela seja valorizada do pequeno até o maior, né, das bandas, dos grupos menores, mas que as pessoas tenham oportunidade de desenvolver sua arte com dignidade. Porque o que a gente vê em Sete Lagoas alguns grupinhos têm chance, quem está na periferia não tem chance, a arte não é reconhecida, eles não têm a oportunidade de mostrar o seu talento, e são talentosos assim, demais, é muito talento. Então, a gente precisa que essa cultura e os espaços de cultura, eles estejam espalhados pela cidade, e não de forma centralizada, né? Que esse menino, essa menina que está aí na periferia, lá na Cidade de Deus, Dona Silva, os outros bairros, Barreiro, Estiva, né? Os distritos aqui perto, que eles tenham a oportunidade de participar, de ter educação justa, né? De ter uma educação justa, de poder estudar, trabalhar no que quer, e ter condição também de transformar as suas vidas, porque transformando a vida dessa criança, desse adolescente, desse jovem, ele vai transformar a vida do pai, da mãe, que às vezes não teve oportunidade. E é uma pauta muito gritante minha também da questão da mulher, não podia ser diferente, porque ouvir falar, a gente ouve muito, mas viver um abuso é muito difícil, né? Viver um abuso é muito difícil. Então, na condição de mulher, a gente já é inserida nesse grupo dos invisíveis, porque muitos não nos enxergam, né? E quando a gente vai falar da nossa dor, você chega de mimimi, para que você está falando? Você está reclamando de quê? Aí você imagina na condição de uma violência contra a mulher. Você tem tudo, o que você está reclamando? Mas a pessoa não imagina que aquele tudo, né, que às vezes é um bom pai, fala-se, né, que é um bom marido, porque ele acha que ele é o provedor, então está tudo resolvido. Mas não tá. E essa angústia que essa mulher vive, dela não se reconhecer como mulher, dela não conseguir se enxergar, não ter oportunidade de trabalhar, de fazer o que ela gosta, o que ela quer, de pensar assim, deitar hoje na cama, desesperada, dormir, e no outro dia imaginar, eu tenho que trabalhar, mas eu não tenho onde deixar meu filho, porque eu não tenho vaga na creche. Aí eu moro muito longe, meu filho passou mal aqui de madrugada, como que eu saio da Cidade de Deus, meia-noite, para levar uma criança para ser atendida numa UPA? Olha a distância. Eu vou pegar esse menino, colocar ele no ombro, sair carregando, até chegar na UPA. Às vezes eu não tenho um antitérmico para poder, né, que é um remédio para febre e dor de cabeça para dar para essa criança. O que eu vou fazer? O menino vai morrer até uma ambulância chegar na minha casa? Até o SAMU chegar? Aí eu preciso fazer uma mamografia, eu tenho que esperar eu completar 50 anos, porque você não está na idade de fazer mamografia, não. Aí vai esperar você morrer para você conseguir que um exame chegue lá, um pedido de exame aprovado, chegue na sua casa. Já aconteceu comigo, de algumas pessoas que eu acompanhava, da pessoa morrer, e aí passar uns 2 meses que ela morreu, chegar o documento aqui, falando que o exame dela estava liberado para ela poder fazer uma consulta especializada e coisa do tipo. Então, assim, a minha vivência com os movimentos sociais, com as pessoas que a gente tem essa conversa direta, consegue saber qual que é a realidade, é tentar buscar uma vida mais digna, mais justa para as crianças, para os jovens, para as mulheres, principalmente, e
para essas pessoas da situação de rua, que são considerados os invisíveis, e se não tiver, igual as meninas todas pontuaram, né? Se não tiver, não acontecer a questão da educação ambiental, dessa educação sexual, que é muito necessária, né? Do estudo da história do brasileiro, porque o brasileiro não é esse brasileiro branco aqui, não. A história do brasileiro é de um índio, de um negro, que construiu o nosso país com muita luta, né? E nos livros isso não é mais contado, assim, há muito não contava, né? Não se contava com as palavras corretas que deveriam ser usadas, né? Essa luta antirracista é uma luta, assim, que para mim é uma das maiores. Eu sonho muito, muito, que Sete Lagoas seja uma cidade mais justa, mais humana, que, enfim, os direitos humanos sejam praticados nas políticas públicas, mas que seja para Maria Paula, para a Márcia, para a Flávia, para mim, mas para esse Edson que está aí tocando cacheta na rua e recolhendo o reciclável, que seja ali para o filho do meu vizinho, que seja para todos, todas, né? Para essa população LGBTQI+, que sofre muito, muito, muito mesmo, as pessoas da religião de matriz africana, e que, enfim, na nossa Câmara, o Estado seja laico, que cada gabinete possa usar, né, ter o símbolo lá que tem referência da sua religião, mas que seja dentro de cada gabinete, porque na plenária lá, na Câmara como um todo, não tem espaço para isso não tem espaço não, porque o Estado é laico. Que possamos discutir as políticas públicas de uma forma melhor para todo mundo, de forma justa. E eu desejo muito, gente, muito que eu coloquei isso também como proposta, que o meu mandato seja coletivo, que a gente possa, assim, um e outra, né, todas com as mãos juntas, que a gente possa ir se chegando, igual coração de mãe, colo de mãe, e chegando, conversando, entendendo com esse carinho, esse cuidado, de saber as necessidades e trabalhar para ver como que a gente faz isso ser transformado, essa realidade ser transformada. Que a gente sabe que o papel de um vereador, uma vereadora é fiscalizar, propor leis, né? Fazer essas propostas. Então, eu quero muito que várias de nós sejamos eleitas para a gente, enfim, ter voz e ter vez. Que ótimo, Regiane, obrigada. E agora a Carol Loyola entrou aí. Você vai conseguir falar um pouquinho, amiga? Vou vir até embora para casa. Posso falar? Pode sim, 10 minutos, pode falar. Primeiro vou pedir, né, desculpa a todos e todas, porque realmente eu queria muito estar participando desde o início, só que tem coisas mais importantes na vida da gente. E hoje minha filha está fazendo 27 anos e meu pai 80 anos. Meu pai perdeu a mãe quando ele nasceu, então a gente nunca pôde comemorar o aniversário dele. E desde que minha filha nasceu no mesmo dia, a gente pode dar um abraço e pode estar com ele. E quem me acompanha sabe que há 2 semanas eu quase perdi meu pai. Então, hoje era realmente a coisa mais importante para mim era estar lá com minha família. Mas a gente não foge à luta, né, gente? Então, assim, eu queria muito conversar com vocês. Eu tenho uma cartilha que quem interessar, ver as PLs, as propostas, e é só me chamar no WhatsApp, que está aberto, né? E vai estar lá o meu compromisso firmado mesmo. Então, ontem eu conversando com um companheiro muito antigo do PT, porque a cartilha que eu fiz, gente, com muito amor, ela não vai poder ser impressa, porque nós não temos dinheiro para isso. Aí ele falou muito assim,
essa cartilha é importante para quem quer saber realmente o que você propõe. Agora, se você quer visibilidade, é preferível ter os santinhos, ter os santões e distribuir aí pela cidade, porque ninguém vai ler. As pessoas votam em você porque eu gostei dela, porque ela é legal, porque ela tem uma história de luta, e são poucas as pessoas que têm realmente a consciência política de olhar um projeto de governo, um projeto de ideias, de debates, né? Assim como a Regiane falou, nós que somos do PT, nós temos muito essa convicção do orçamento participativo. Eu fui criada até os 12 anos em Coronel Fabriciano, Ipatinga. Então, eu nasci no berço petista. Então, eu sei o que é um orçamento participativo, eu sei o que é uma cidade que respira jovens, porque lá é uma cidade universitária, e que respira também democracia. Então, quando eu me mudei para Sete Lagoas, eu fui estudar no Dom Silvério, e realmente foi uma coisa assim, assustadora para mim, porque todo mundo perguntava de que família que eu era. Antes eu tivesse sobrenome Silva, que ia ser mais fácil de eu explicar, né, que eu não era ninguém. Que eu só tinha ideias, projetos e ideais. Então, realmente, eu estou em busca de um ideal, que não é fácil, né? Então, eu quero falar para vocês, sim, sobre, primeiro, quem quiser a cartilha, eu vou mandar, tá? Por favor, vou até deixar aqui no meu telefone. Porque eu faço... Vou ter que tirar isso daqui. Está me escutando? Ouvindo, mas está baixo. Não sei se você colocou. Acho que eu vou ter... Porque o telefone tocou, vou ter que sair e entrar. Abaixou mesmo. Eu esqueci de colocar no silencioso. Agora ficou melhor, gente? Então, beleza, vou continuar. Sim, Carol, tá melhor. Então, estou olhando aqui. A minha prioridade, eu vou ser muito honesta e sincera com vocês. Eu não acho que tem como existir uma cidade forte, uma cidade bem administrada, sem participação popular, né? Eu, como funcionária pública há 25 anos, e agora com essa pandemia, eu vejo realmente a importância de ter um Estado forte, né? Então, assim, eu sou funcionária pública e acho isso o essencial como serviço. Então, vou falar algumas coisas com vocês aqui. São projetos, né? Lógico, o orçamento participativo, que é um projeto muito do PT, Andressa, Rejane, estão aí, que a gente sabe que é um grande sonho. Esse orçamento participativo, fazer câmaras em vários bairros e escutar a população e tudo. Então, só assim, né? Quem sabe o que realmente está precisando em cada bairro é quem mora no bairro. E a gente precisa, que é uma grande luta que nós temos dentro do PT, é recuperar essa base,
né? Essa base que é a base do conhecimento, da vivência, de estar junto. Não adianta vir as coisas de cima para baixo, porque não é a realidade. Quem mora no centro jamais sabe as dificuldades que é pegar um ônibus, chegar no horário de serviço e ficar meia hora, se o ônibus atrasa, fica até 1 hora, e isso atrapalhar toda uma vida prática. Aí isso vem de quê? Vem realmente da questão de uma cidade para todos e todas, que é um projeto da Flavinha, que olha muito o lado da mulher, né? Mas que a gente vai percebendo que o projeto, quando ele é inclusivo, gente, projeto inclusivo, eu não sei se tem homem aqui participando, mas um projeto inclusivo, ele geralmente parte da mulher. A mulher que sabe onde que aperta realmente as suas dores. O homem não sabe o que é uma preocupação de estar 5 horas da manhã esperando um ponto de lotação, um ponto que não tem ninguém, e você perder uma lotação e ficar lá quase meia hora correndo os riscos. Então, eu começo sempre pela inclusão. E aí vem a questão do sonho. Por quê? Porque quando a gente quer uma cidade verdadeiramente democrática e participativa, ela passa dessa questão de sonho, né? A gente sonha, a gente tem a esperança de um mundo melhor. E isso a direita não tem, gente. Por melhores que as pessoas da direita possam ter bons sentimentos, boas decisões, ou até... Não, elas não sabem o que é isso. Então, eu já começo assim, porque a direita realmente, se ela soubesse o que ela significa, ela seria mais clara em falar que elas representam os interesses políticos da burguesia, né? Não são nossos interesses enquanto minoria, que somos maioria. Então, lógico, a gente já está batalhando várias Marias pela casa de acolhimento, que não é, eu não posso virar e prometer para vocês, eu vou criar a casa de acolhimento. Não, eu posso propor uma lei para que aconteça isso. Isso já é um ganho bom. Eu posso propor que pessoas que trabalham na prefeitura prestem serviço para essa casa de acolhimento, né? Agora, eu não posso virar e falar com vocês assim, eu vou criar essa casa de acolhimento. Quem dera, é um sonho. Agora, esse é o meu norte político mesmo, né? Eu trabalho na educação infantil há 15 anos, eu tenho 25 anos de educação, e eu sei realmente o que é, e trabalho há 3 anos fazendo cadastro escolar. É muito triste as histórias que a gente escuta. E chegar uma mãe que fala assim, nossa, eu estou 2 anos sem trabalhar porque eu não consigo vaga numa creche. E essa mãe ser julgada muitas vezes por não querer trabalhar, né? Então, assim, a vaga em creche é emancipação. Assim como eu já cheguei, já escutei de meninas que são mães muito novas, como eu fui, de não ter com quem deixar seus filhos e parar de estudar. Então, quando eu luto por vagas em creche, e eu acho que é uma coisa muito possível, porque eu estou na área, eu sei que o artigo 211 da Constituição Federal nos garante que isso é obrigação do Estado, do governo federal e do governo municipal. E eles preferem acreditar que isso não é obrigação de ninguém. Por quê? O governo federal trabalha com a faculdade, o estadual com as escolas de segundo grau, e o municipal atende crianças de 4 a 5 anos e poder também ir para a educação básica. Não é nossa obrigação a educação infantil, na visão deles, sendo que, se a gente olhar, é obrigação de todos.
Outra coisa que eu tenho o meu maior compromisso, que muitas vezes podem até se assustarem, né? Porque eu acho que todas as coisas estão entrelaçadas. Eu tenho um curso do Centro de Referências em Redes, a Andressa está aqui, Rejane está do meu partido, Carol. Então, o Centro de Referências em Redes fala que nós todos devemos trabalhar em conjunto, né? Não tem como a educação, por exemplo, a gente percebe que um aluno da educação infantil tem um problema de autismo. A gente não pode diagnosticar. A gente manda para a Secretaria de Saúde. A Secretaria de Saúde manda para as psicólogas, e daí vai para o médico. Isso, gente, demora 2 a 3 anos na vida de uma criança. Imagina que eles ficando por 4 anos, então até os 6 anos, quando eles estiverem alfabetizando, é que os pais vão ter um diagnóstico falando que aquela criança tem algum problema que precisa de um auxiliar que não esteve presente na educação infantil, no início da alfabetização, atrasa a criança uns 3 anos, coloca o professor, que muitas vezes uma criança com autismo representa uma escola que tem que ter todo aquele cuidado com a criança e o despreparo. Ela poderia ter alguém ali próprio para ela. E aí fica um professor com 21 alunos, não podendo dar aula para 20 alunos por causa de uma criança que tem um direito básico de ser atendido na sua especificidade. Carol, Que eu tenho vontade de ter representatividade. Eu acho que é o que mais falta aqui em Sete Lagoas. Você vê que na Câmara nós temos 3 professores. Se você perguntar, a gente não tem ninguém que nos represente lá. Então, o meu compromisso é com a educação, com representatividade, porque eu vivo esse... Pessoal, Carol, E eu quero realmente... Carol, acho que é o o tempo, tempo virou aqui, porque não sei se está vendo o chat, aí eu estou avisando. Não escutei. É 10 minutos? o tempo estourou, amiga. Agora a gente tem 20 minutinhos para a gente debater como que a gente vai mobilizar em cima dessas... Não, aí eu ia concluir isso, que apesar de estabelecer de referências em rede, que nós estamos todos conectados, o meu maior compromisso é com a educação infantil, com ampliação das vagas da creche, com valorização, capacitação dos servidores públicos municipais. E eu acho que essas ações o poder público deve desenvolver para que a gente tenha realmente uma cidade que seja para todas e todos. Então, aí a cartilha, quem quiser pode me pedir, que eu estou mandando. Tá bom? Aí tem tudo muito explicadinho. Sua cartilha ficou linda, Carol. Realmente, assim... Lucas está aqui num trabalho fazendo um compilado do nome das candidatas, com número, link de perfil do Instagram, link das propostas. Aí todos que já tiverem esse link, quiser mandando aí no chat, que ele está juntando para ajudar a gente a divulgar depois. E agora a gente tem esse tempinho final para a gente pensar como que a gente pode fazer essa mobilização, né? Então, são para as pessoas... Então, a gente teve aqui a apresentação de 6 candidatas, 5 candidatas a vereadora, que são do Várias Marias, e uma candidata a prefeita, que é a Carol Leão, que também é do Várias. E aí, agora pensar como que a gente pode atuar para fazer com que essas mulheres sejam eleitas, né? Tem alguém que queria fazer alguma pergunta, um comentário, tirar alguma dúvida?
Márcia falou aqui no chat, preciso de 6 jovens com disposição para um trabalho. Se alguém se interessar, entre em contato comigo. Deixou o zap dela aí. Eu penso que, assim, é prioridade agora a gente pensar como divulgar essas mulheres nos nossos perfis, né? No Várias Marias, eu pensei, assim, durante a reunião, de fazer um card, uma postagem para cada candidata, assim, na foto ter o rosto dela, número e partido, e aí ela escrever um pequeno texto para a gente postar lá nas redes do Várias Marias, né? Talvez postar uma por dia, ou talvez os 6 no mesmo dia, mas eu acho que isso seria legal. E também, acho que as candidatas já podem falar também o que vocês acham que é importante que a gente faça, assim, que se movimente, o que vocês estão sentindo que está fazendo falta. Vamos usar esse tempo aí para falar o que vocês quiserem. Eu acho que é importante, já que a gente tem uma rede aqui de uma cuidando da outra, né? E tem meninos também, então um cuidando do outro, para que a gente possa ter chance de ser eleita, né? Que todo mundo possa, então, curtir todas as redes de todas as candidatas e que tem essa coisa do curtir, compartilhar, divulgar para os amigos, porque às vezes tem um amigo que vai chegar e falar com você assim, eu não voto em mulher não, eu voto em homem. Então, você indica alguém que é da sua confiança, que você acredita. Mas vai ter gente que vai chegar e falar assim, eu não voto no seu partido não. Aí você vai conversar com a pessoa, tentar convencê-la. Mas às vezes ela vai votar numa mulher que também está levando essas pautas para frente. Então, a gente tentar fortalecer no sentido de que as nossas pautas sejam realmente de luta, né, para todo mundo, que é do contexto de coletivo mesmo. Eu queria endossar isso que a Rejane disse. A gente tem um grupo, a Karine até falou dele aqui, que é um grupo suprapartidário, onde nós encontramos pautas comuns, né, entre mulheres de vários partidos, e é importante esse fortalecimento das candidaturas femininas. Eu acho que o coletivo Várias Marias reúne uma parcela da população importante, porque é uma parcela politizada, é uma parcela formadora de opinião. Então, quando o coletivo se dispõe a fazer esse trabalho de divulgar essas candidaturas, né, que são candidaturas feministas em prol da pauta da mulher, pode fazer muita diferença. Concordo com a Maria Paula, eu acho que fazer um revezamento desses cards, indicando essas candidaturas, é uma forma muito interessante, e também deixando as pessoas do coletivo, não só se participe do grupo de WhatsApp, mas as que acompanham no Instagram também, à vontade para escolher entre várias candidatas, né? Nós temos aí 5 candidatos, então eu acho muito, muito interessante. E fortalecendo a candidatura da Carol, porque é um ponto-chave, nós estamos no coletivo. O meu partido está apoiando outro candidato, a gente está dialogando com todo mundo, a gente só não, dentro desse movimento das mulheres, a gente meio que renegou a candidatura do Emílio, a gente decidiu não conversar com ele, mas o Claudinei e a Carol nos ouviram, e nós conversamos com eles dois, né, através da Priscila e da Faisandra, que estão lá no movimento, e ontem nós reunimos com o Duílio. A gente está meio que aguardando aí o Douglas, e vamos ver se até o final da campanha a gente consegue conversar com mais gente. Mas, ainda que o partido tenha optado, né, por um apoio ao Duílio, eu acho que a gente tem que fortalecer a candidatura da Carol, a gente já tem feito isso. E, gente, a gente sabe que a campanha vai acontecer muito em função das redes sociais. Então, assim, clicar lá, dar um amei, sabe? Compartilhar algum conteúdo relevante, nem que não seja só com objetivos de voto, mas alguma informação importante para a população, que essas campanhas, né, principalmente as de esquerda, têm essa finalidade de informar a população de como que funciona o processo. Então, isso é muito relevante. Luísa pediu a palavra no chat, pode falar, Luísa.
Eu não vou abrir a câmera, não, porque, enfim, acabei de tomar banho, mas eu queria falar uma coisa, eu acho que é especificamente para Carol. Eu faço parte da companhia Jovens Paropeba, e na companhia a gente tem, tipo, umas 10 pessoas que votam aqui em Sete Lagoas. E a gente foi abordado, assim, pelo Douglas, né, que ele veio conversar, ele vai conversar com a gente, enfim. E eu acho muito importante vocês, você e o Claudinei, ir atrás desses grupos, sabe? Esses pequenos grupos culturais, essas formações, porque a gente, querendo ou não, a gente forma opinião também, sabe? E ir nesses grupos menores e ter esse diálogo e escutar a gente também, eu acho que é muito importante e pode fortalecer bastante, sabe, a candidatura de vocês. Então, assim, é só uma dica mesmo, porque o Douglas veio atrás, eu já fiquei assim, precisamos do Claudinei e da Carol falando com a gente também, porque eu não apoio o Douglas em momento algum, eu não gosto dele de jeito nenhum, eu tenho motivos também para não gostar dele. Então, assim, eu acho muito importante esse movimento nesses grupos pequenos também, sabe? Ótima dica, Luiz. Eu acho que isso é importante também. Infelizmente, né, assim, a gente estava muito com a preocupação da pandemia e tal, mas a gente viu, assim, que os candidatos estão cagando e andando, e estão fazendo a campanha na rua, e se a gente não se dispor a fazer, a gente vai perder muito com isso também, porque são sempre praticamente as mesmas pessoas que participam de live, de reuniões online, e a campanha, ela está sendo feita majoritariamente na rua. A gente estava com essa ilusão, assim, campanha pelas redes sociais, vai ser um jeito diferente de fazer campanha. Nada a ver, tá todo mundo na rua aí, carreata, bandeira. Então, assim, se a gente quer disputar com esses caras, a gente vai ter que fazer isso também. Aglomeração total, né? Foguetório, gente, é uma coisa que eu ia falar que não deu tempo da pauta da minha, também da proteção dos eu animais. odeio foguete. Você vê que absurdo, gente, foguetório para tudo quanto é canto, não estão nem aí para os bichinhos, coisa horrorosa. E usando o dinheiro mesmo, né? Usando o dinheiro, tá uma coisa horrorosa mesmo. Só complementando a fala da Luísa aí, Luísa, você pode fazer essa intermediação. Certamente o Douglas procurou a companhia Paropeba por causa do Alan, que é uma pessoa que está trabalhando para a campanha do Douglas, né? Então, assim, onde a gente vir que há possibilidade da gente fazer essa intermediação, que façamos, né? Pode falar, Andresa. Vocês querem que faça uma sugestão aqui, uma lista aqui de ordem no chat para as pessoas que querem falar? A Marley falou aqui que quer fazer uma sugestão. Faz sim, Laurinha. Tá a Andresa, depois Marley e depois Karine Araújo. Então, eu é só agradecer mesmo e falar que essa questão das reuniões, eu acho que a campanha a proposta do Claudinei vai totalmente contra, né, se o que importa é a vida, se é a vida que é importante, a gente sair fazendo reuniões com grupos e expondo as pessoas a possibilidade de contágio. Então, fica, assim, uma questão muito contraditória, e acho que a gente tem que ter muito cuidado com isso. E os surdos mesmo, o Douglas teve já contato com eles há meses atrás, assim, reuniu um tanto de surdo, na época que Sete Lagoas ainda estava numa onda de contaminação mais alta. Eu fiquei, assim, extremamente irritada com esse negócio, assim. E já estou vendo um monte de surdo apoiando, e eu fico, assim, incomodadíssima com isso, porque o surdo, ele é extremamente verdadeiro, né? É sim, sim, não é não. Então, eu acho que está fazendo falta, sim, a gente chegar, nós, mulheres, independente do nosso partido, e principalmente a majoritária aí, né, PT, PSOL, chegar lá nos surdos e colocar para eles, né, expor, porque eles não têm acesso às informações de forma verdadeira, nem de forma clara, e quem chegou com a interpretação primeiro, já foi pagando o intérprete, foi o Douglas. Então, a gente sabe da questão financeira, que ele consegue, né, o intérprete é muito caro,
e ele já chegando, assim, no meio dos surdos. Eu fico super chateada com isso, porque a única informação que eles acabam tendo é a informação da direita. Então, vamos lá, vamos chegar lá, vamos bater na porta, vamos marcar com eles, né? Mas online, eu acho, né? E frisando exatamente isso, que é a preservação da vida, não precisa expor as pessoas, né? Mesmo esse povo fazendo isso, acho que a gente não precisa fazer essa jogada, nós vamos ter que ter cautela, vamos ter que ir para a comunidade, mas com mais cautela. E no mais, ó, Sete Lagoas vai brilhar, como brilha o farol, é Claudinei Carol. Claudinei Carol. Que lindo, gente. Pode falar, Marley. Boa noite, gente. Meu nome é Marley, eu sou professora na escola técnica e eu estou presidente do Conselho Municipal de Educação e coordenadora geral do Subcomitê do Ribeirão Jatibá. Estou ocupando essas duas funções, né, no momento. Carol, minha companheira lá no... Carol Loyola, minha companheira lá no Conselho. Selênia era minha companheira no subcomitê, ambas estão licenciadas, né, por causa da campanha. E nós, na última reunião nossa do subcomitê, nós inclusive levantamos esse ponto, que a gente gostaria, né, de entender as propostas dos candidatos, tanto os majoritários, né, para prefeito e como está se falando aqui agora, usando o termo co-prefeito, né, como para a Câmara de Vereadores. Porém, para nós, enquanto nessas instituições, pode soar estranho se a gente convidar as pessoas para participarem de reuniões nossas, os candidatos, e a gente ou esquecer de alguém, ou né, não conseguir falar com alguém e tal, e isso ser usado de forma negativa, tá vendo? Chamou fulano e não chamou Beltrano, né? E aí o tiro sair pela culatra. Então, ao invés da gente fazer uma coisa interessante, a gente acabar prejudicando alguém. Então, o que nós pensamos? Cartas de intenção, né? Quer dizer, a ideia é a gente, dentro do subcomitê, vários subcomitês da Bacia do Vélez estão se organizando nesse sentido para produzir um documento, ok? Com as nossas preocupações, as nossas angústias, o que a gente gostaria que essas pessoas que estão nesse fazer político aí, tanto no executivo quanto no legislativo, o que a gente gostaria que elas olhassem, né, do nosso ponto de vista, do nosso lugar de fala. E eu fiquei pensando aqui, ouvindo as propostas de vocês, que esse caminho poderia ser também ao contrário, né? Que este coletivo fizesse um documento com as suas principais propostas dessas candidaturas que estão aí se apoiando e encaminhasse isso para os conselhos, para comitês de bacia, como é o nosso caso, para instituições, tanto essas instituições da organização, essas organizações civis, né? Para que a gente tomasse conhecimento de uma forma mais estruturada das coisas que estão acontecendo, porque a gente consegue, vejam bem, no Conselho Municipal de Educação, por exemplo, nós temos 21 segmentos representados ali. Nós temos 24 conselheiros titulares e mais 24 suplentes, são 48 pessoas que podem replicar isso. Só em um conselho, fora os outros. E uma coisa que eu penso que a gente precisa fazer é colocar esses conselhos para dialogar, porque tem muitas pautas aqui que os conselhos ficam ali tentando atuar, e tem um outro conselho que está atuando ali, que tem uma coisa muito próxima, que se a gente unisse forças, a gente conseguiria, mas cada um, a gente está muito distante um do outro. Eu e Selene conversamos isso uma época, quando Selene assumiu lá
a presidência lá do Conselho de Cultura, que a gente precisava estreitar esses laços. Nós temos mais de 50 conselhos municipais no Sete Lagoas que não conversam entre si. Eles não existem mais de 50 conselhos municipais. Eles não dialogam, tá? Não dialogam. Isso precisa acontecer. Então, essa ideia que nós tivemos, que já está sendo elaborada, e nós, Subcomitê do Ribeirão Jequitibá, vamos assinar esse documento junto com outros conselhos que estão se movimentando. Então, vai ser um documento que vai ser um documento coletivo, tá? Eu penso que isso poderia ser também o caminho contrário. Lá no Conselho de Educação, eu disse isso também. Gente, ao invés da gente ficar convidando candidato para vir aqui, vamos fazer o nosso documento e mandar para todos. Olha, nós estamos preocupados com isso e aquilo. Se todos os conselhos fizerem isso, se vocês não quiserem fazer um documento, solicitem aos conselhos que o façam. Sabe, alguma coisa por aí, porque a gente tem capilaridade. E, nesse momento, capilaridade é importante. Né? Era essa sugestão que eu tinha para fazer, gente. Obrigado por me dar o espaço para falar. Cara. Importante sugestão, Marla. Inclusive, o coletivo tem um documento, na verdade, não é muito bem uma carta. É uma série de propostas, assim, que a gente apresentou para os candidatos que estavam disponíveis, assim. A gente conseguiu conversar com o Douglas, com o Duílio e com o Claudinei. Foram os 3 que nos receberam. É um documento de 6 páginas. Aí é só sobre propostas das mulheres, assim. Eu acho que a partir disso talvez... Eu também. Amiga. Mas eu falei, o Douglas, Duílio e o Claudinei com o Carol, né? Porque não é justamente da mulher. Eu sei que tem outra pessoa para falar depois de mim, mas só para complementar aqui, nós temos o exemplo agora do incêndio na mata lá da Gruta Rei do Mato. Que todo mundo ficou impressionado com a mobilização que aconteceu das pessoas da comunidade para ajudar o pessoal lá a combater, de levar fruta, gelo, água, né, o que o pessoal estava precisando. E muito dessa mobilização se deu através do subcomitê. Tínhamos conselheiros nossos lá, que temos representação no comitê gestor do monumento, né, 2 conselheiros nossos e outros que fazem parte do comitê gestor lá, e pediram, gente, mobiliza o pessoal aí que a gente está precisando de apoio. E a gente começou todo mundo a mobilizar e foi impressionante, realmente, como que rapidamente as coisas começaram a chegar lá. Tá? É um exemplo que eu estou dando, de capilaridade. Né? E capilaridade em áreas, em ambientes que têm participação social. Tem que ter a participação social. Eu falo isso muito lá no Conselho de Educação, que eu sou contra a política partidária lá dentro. Eu luto muito contra isso. Lá é lugar de fazer política pública. Não é lugar de fazer política partidária. Mas, no momento da eleição, a gente precisa saber o que essas pessoas que estão pretendendo ser nossos representantes estão propondo. Né? Ok? Obrigada, gente. Desculpa aí. Entrei na frente da outra colega que queria falar. Desculpa, perdão. Não, Marlene, mas foi excelente. Eu acho que o coletivo está até com a ideia de publicar quais foram essas propostas, né, que a gente acordou e tal. Eu acho que seria bem bacana de mostrar para a sociedade, assim, quais são as nossas ideias de cidade mesmo, né, que a gente já tem um acúmulo de debate. Eu não acompanhei. Quem que é a próxima pessoa inscrita no chat? A gente até ultrapassou o teto aqui, né? Karine. Acho que sou eu, mas era rapidinho. Era só para falar que, na verdade, uma candidatura feminina, ela conta muito mesmo com o apoio das pessoas, porque eu acho que as meninas, todas nós tivemos o mesmo problema. A gente não tem verba, né, para poder investir em campanha. A gente vê claramente que existem, pelo menos em partidos, candidatos preferidos, homens, em grande maioria. Eu acho que até agora eu só vi uma mulher preferida na história que não faz parte da gente.
E aí é difícil competir com quem tem grana, entendeu? Porque a gente, querendo ou não, tem menos visibilidade. Tem propostas de trabalho demais. Eu fico, assim, encantada, apaixonada com as propostas de todas vocês, assim, orgulho demais, porque tem muito o que falar. Só que é difícil, porque às vezes não chega nas pessoas, entendeu? A gente tem que fazer, sabe, o caminho, tem que falar, mas... Entendeu? Tem que trabalhar em dobro. Não que dinheiro seja tudo, mas acaba que a gente tem que trabalhar mais porque a gente não tem investimento. Então precisa do apoio de mais pessoas mesmo com a gente. E a outra coisa foi o que a Marley falou, né, Marley? Eu super concordo. Na verdade, na minha proposta, ela tem falando sobre o comitê, o subcomitê das bacias hidrográficas. Eu acho que seria interessante, mas eu acho que a gente vai encontrar dificuldade, saber para quem enviar essa carta, sabe? Vai ter que ser um negócio bem desenhado, assim, porque às vezes não vai ser acessível para todo mundo. Então tinha que arrumar alguém para intermediar isso aí não sei como que a gente pode fazer, porque é difícil, né, para todo mundo chegar e se mobilizar e mandar as propostas e tudo. Mas eu achei a ideia sensacional e eu concordo que tem que ter diálogo entre os comitês, subcomitês. Isso é muito importante mesmo. É só isso. Ótimo, gente. Eu até cheguei a anotar, eu dei uma perdida. Tem mais gente querendo falar? Só eu e Loyola. Tá Mas bom, o aí meu a é gente rapidinho. fecha aí. Eu quero falar aqui que eu estava sexta-feira, encontrei com o Max, eu estava conversando com ele sobre isso. A gente vai marcar uma conversa com a Norina sobre a Gruta Rei do Mato e tal, sobre como o município pode contribuir, né? Conversar sobre isso. E agradecer a Marley, que eu adorei essa ideia, porque como é a minha primeira campanha, eu não tenho experiência nenhuma com relação a como agir. E muitas vezes a gente não sabe nem a quem procurar, né? A gente precisa mesmo desses direcionamentos, desse apoio. Eu comecei a militar politicamente há pouco tempo. Eu já militava na vida, mas politicamente há pouco tempo. Então a gente precisa dessas pessoas mais experientes para ajudarem a gente. Obrigada pela ideia. Pode ir, Loyola. Marley, primeiro morrendo de saudade de você, viu? A gente tá naquela... Seu áudio tá abafado, amiga. Oi? O seu áudio está baixo, abafado. Melhorou? Gente, pobre, com celular, eu não vou te contar, viu? A dificuldade começa aí. Tenta pegar, Carol, tenta pegar um fone, talvez sua voz fique melhor. Porque tá realmente muito baixinho. Enquanto Carol pega o fone, eu quero fazer um convite para vocês. Agora às 8, nós vamos fazer uma live no perfil do Claudinei do Facebook com a Nanô, que é psicóloga infantil. Melhorou. Psicóloga infantil. E a gente vai falar sobre primeiro infância, um tá? beijão aí para a Marley. Saudades das nossas discussões tão relevantes aí para a nossa educação. Eu queria concordar com a Andresa e com a Rejane, gente, porque as nossas redes sociais não estão tendo o alcance que a gente precisa. Então, assim, se vocês puderem, né, quando a gente mandar de Selênia, de Rejane, de Andressa, de Carol, para a gente estar duplicando, Karine. né, cada uma mandar para 2, e 2 mandar para 4 e tal, para a gente conseguir, porque ontem eu conversando com um companheiro, e eles falando assim da visibilidade. Então, com essa pandemia, o mais importante é realmente a gente ter visibilidade. Eu encontrei com umas 2 pessoas que iam votar no Duílio, porque não sabia que o Claudinei era candidato. E aí, quando eu falei do Claudinei e da Carol, ficaram assim. Então, eu consegui virar 2 votos, sabe? Então, eu acho que se a gente fizer essa força-tarefa nas redes, é de extrema importância para todas as nossas candidaturas. Então, é correr, dar uma curtida,
de vez em quando, igual eu tenho uns amigos que falam, Carol, não vou compartilhar tudo, mas sempre eu vou estar compartilhando alguma coisa e tudo. Então, era só pedir isso mesmo para vocês, né? Principalmente para o Várias Marias, para quando quem for selecionado e tiver aquele apoio que a gente tanto deseja, porque não adianta, gente, vamos supor, eleger o Claudinei e não eleger ninguém da esquerda para estar trabalhando junto com o Claudinei. Assim como não adianta eleger a Rejane e todo mundo ter veto, não apoiar nenhum projeto dela. Então, a gente está aqui mesmo no coletivo, para mostrar que Sete Lagoas tem esquerda e que a gente está junto, que a gente está unido, né? Então, assim, já que nós temos esse pensamento para a gente estar trabalhando uma pela outra. Era só isso, a minha fala. Ô Maria, e aí, já que as pessoas que aqui estão, né, estão com o mesmo diálogo, a gente depois vai passar o cronograma das nossas, porque nós vamos começar com as carreatas, não tem como não acontecer, né, por vários bairros em Sete Lagoas, vamos tentar ir juntos, por exemplo, o dia que for de Carol eu vou, Andresa vai, todo mundo vai, então nós vamos depois passar o cronograma para vocês nos acompanharem, que também é uma forma, né, de chegar com todo o cuidado de máscara, álcool e tudo mais, mas chegar mais próximo das comunidades. Porque não vai ter como, a gente vai ter que ir ao encontro das pessoas mesmo, não tem como ser só virtual, não. E nós contamos com vocês. Ótimo, gente. A Selênia pode falar aí também, ela está querendo pronunciar aí no final. Eu acho muito importante a gente pensar isso em panfletagem, sabe? Assim, eu tô um pouco ligada na campanha da Áurea lá em BH, e lá tá organizado, assim, tipo, 2 escalas por dia, muita gente mobilizada, porque, infelizmente, a gente tem que ir pra rua, então, eu acho que a gente podia pensar em como organizar isso dentro do Várias Marias e para além, porque aqui mesmo tem muita gente que não é do coletivo, então é importante a gente tentar esse engajamento. Quem quiser participar do grupo de apoiadores da minha campanha, pode colocar o telefone no chat, que eu incluo todo mundo. A gente tem um grupo de apoiadores que faz curtida, comentário, algumas pessoas que estão aqui já fazem parte. E aí a gente pode organizar de lá essas panfletagens, tá? Então, e quem tiver gente para indicar também, que quiser ajudar a contribuir na campanha. Ok, posso falar agora? É rápido, gente. Primeiro, eu queria dizer que é muito gratificante, né? Fazer parte de um grupo de mulheres politizadas, inteligentes e que estão dispostas a lutar para mudar as coisas nessa cidade. Em segundo lugar, dizer para vocês que, por experiência própria, não é só por causa de estatística, eu digo para vocês que a política é um espaço extremamente machista, e eu acredito que seja o último para a gente conquistar. Os outros espaços as mulheres vêm conquistando, o da política está difícil. E está difícil por causa do fisiologismo mesmo, né? As chapas são montadas para reelegerem as pessoas que já estão no poder. Existe uma matemática da política muito triste, né? No sentido de renovação, mas que é preciso que a gente entenda essa matemática para a gente conseguir agir estrategicamente de modo a mudar. E a gente sabe que, infelizmente, só entrando no sistema para mudar as coisas de dentro para fora, né? Quer dizer, a gente até consegue algumas conquistas, assim, de fora para dentro, mas são mais trabalhosas, mais demoradas. E, dito isso, eu queria falar com vocês que toda a minha experiência, todo o meu conhecimento estão à disposição. Logo, quando começou a aventar a questão das candidaturas, eu procurei a Maria Paula, falei com ela, para oferecer para as meninas todas que quiserem, sabe, assim, algumas dicas, enfim, eu estou disposta a compartilhar meu conhecimento, a minha experiência, com todas vocês. Eu acho muito importante a gente fortalecer as candidaturas femininas, é uma pauta comum, né, de nós todas aqui no coletivo, e eu me sinto muito honrada de fazer parte desse grupo, agradeço demais a todas vocês, tá, da gente estar tendo esses momentos aqui.
Era isso. Eu posso Que falar uma ótimo, última gente. coisa, gente? Pode Antes sim, de Marli. terminar? Esses dias eu até postei na minha página do Face um filme que chama O Ponto de Mutação. Não sei se vocês conhecem, de um pensador da área ambiental, que é o Prior Capra, né? É um físico. E em dado momento do filme, me recordei de uma cena aqui agora, que a discussão era entre uma cientista, um poeta e um político. O filme se passa, né, com a discussão, uma reflexão desses três. E em dado momento, essa cientista diz, né, para o poeta que os homens já tiveram a sua chance. Né? Todo o sistema, toda a estrutura facilitou para que eles fizessem, né, o que deveria ser feito. E que agora, que alguns problemas, eles são recorrentes, eles continuam acontecendo, eles não se resolvem. Será que não está na hora de mudar o paradigma e dar uma chance para as mulheres agora tentarem, na visão delas, se na visão, né, na sociedade patriarcal não funcionou, quem sabe com o pensamento feminino a gente consiga introduzir uma coisa nova no sistema, né? E a partir daí conseguir alguma mudança. Eu me lembrei dessa cena, né, quis compartilhar com vocês, tá? Do filme O Ponto de Mutação. Tá? E eu acho que é por aí mesmo que a gente tem que tentar, né, mudar a coisa de dentro para fora. O Claudinei foi um grande apoiador, gente, do subcomitê, viu, Selene? Logo que o subcomitê foi criado, nós fizemos uma reunião com o Claudinei lá na Escola Técnica, eu me lembro. Dessa reunião saiu a Frente Parlamentar Ambiental da Câmara, que foi capitaneada, o Claudinei é que desenvolveu isso. Né? E ele tem um projeto muito bacana que depois, mesmo depois dele ter perdido as eleições, a gente tentou colocar em prática novamente, que era um convênio com Nossa Senhora das Graças e o Horto Municipal. A cada criança nascida, as pessoas tinham direito de pegar uma muda para plantar uma árvore, um projeto maravilhoso, assim. Eu cheguei até a fazer o logo na época, né, para esse projeto. Aí depois trocou prefeito e acabou tudo. Mas eu conheço o trabalho do Claudinei, sempre gostei muito da atuação dele enquanto parlamentar. Quem não conhece, gente, o trabalho do Claudinei como parlamentar, lá no site que a gente criou, tem todos os projetos de lei que ele votou, inclusive licença maternidade 180 dias, a regulamentação do trabalho de mototáxi. Nossa, tudo que eu queria, que bom. Que bom que tem isso lá. Gente, então, acho que é isso. Estou muito feliz com essa plenária, com essa conclusão. Eu vou postá-la no YouTube, se todo mundo aí autorizar o uso de imagem, assim, quem está com vídeo, quem está com foto. Eu acho que seria muito legal postar. E, enfim, agradecer a todo mundo que está presente aqui, que algumas pessoas já saíram, as candidatas que se dispuseram a apresentar também. E eu estou disposta a pegar para mexer com essa questão da panfletagem, gente, porque eu acho que isso aí é importante da gente pensar em organizar essas escalas. Eu, com certeza, não consigo estar presente em todas elas, mas eu acho que a gente tem que arrumar uma galera para estar presente nelas, né? Então, vamos lá, vamos mobilizar isso aí e fazer as publicações. E chama que eu vou. Todo mundo aqui, pode chamar que eu vou nos bairros seus, na rua suas, na casa da família. Gente. Pode chamar a marca. Meu telefone agora não está mais no link da bio do Instagram, mas me manda direct que eu mando meu contato para vocês. Então é isso, gente. Brigadão. Beijo a presença de todo mundo. Vou paralisar a gravação. América Latina vai ser toda feminista. Se cuida, seu machista. América Latina vai ser toda feminista.